Bem-vindos ao Compilando o Futuro. Olá, pessoal! Para todos os entusiastas da tecnologia e inovadores que estão sempre ligados aqui com a gente, eu sou o Algorito e este é o Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. Hoje, a gente vai decodificar uma tecnologia que está literalmente mudando como a inteligência artificial enxerga, ouve e, principalmente, entende o nosso mundo. Vamos começar com uma provocação. Pensa comigo. E se a IA pudesse finalmente ir além do texto? E se ela conseguisse processar o mundo do mesmo jeito que nós fazemos? Quer dizer, absorvendo imagens, ouvindo sons, lendo as palavras, mas não como tarefas separadas, e sim como uma única experiência, tudo junto e misturado. Parece ficção científica, né? Mas vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Até bem pouco tempo, a IA tinha uma visão de mundo, digamos, toda quebrada. Cada tipo de dado, texto, imagem, áudio, vivia na sua própria caixinha, sabe? Processado por modelos super especializados que quase não conversavam entre si. Era um quebra-cabeça com um monte de peça faltando. E essa imagem aqui ilustra essa diferença de um jeito genial. Olha só, à esquerda a gente tem o jeito antigo, a arquitetura que chamam de Dual Encoder. Pensa assim, são dois especialistas que não falam a mesma língua. Um entende de texto, o outro de imagens. Eles fazem o trabalho deles separados e só lá no final tentam juntar as conclusões. Claro que um monte de detalhe, de nuance, se perde nessa tradução. Agora olha para a direita. Essa é a nova abordagem, o Shared Transformer. Aqui a história é outra. Tudo acontece junto no mesmo lugar. O texto, os pixels da imagem, as ondas sonoras do áudio, tudo é processado de uma vez nas mesmas camadas da rede. É isso que permite que a IA encontre as conexões mais profundas e naturais entre, por exemplo, o que está sendo falado e a imagem que acompanha aquilo. E a tecnologia que está fazendo isso virar realidade se chama Gemini Embedding 2. Ele foi construído em cima da famosa arquitetura Gemini e foi pensado desde o primeiro dia para ser multimodal. O que isso quer dizer na prática? Que ele não só processa, mas entende de forma nativa texto, imagem, áudio e vídeo. Ele coloca tudo num único mapa de significados. É, sem exagero, uma virada de chave completa. Agora, tem um porém. Processar tudo isso junto gera uma quantidade absurda de dados, vetores gigantescos que são bem caros para guardar e para pesquisar. E isso nos leva a uma das sacadas mais geniais aqui, uma técnica que resolve aquele dilema de sempre entre ter muita qualidade e gastar rios de dinheiro com infraestrutura. Essa técnica tem um nome bem legal, Matryoshka Representation Learning, ou MRL. O nome vem daquelas bonequinhas russas, sabe? Que uma cabe dentro da outra. A ideia é parecida. Durante o treinamento, o modelo é tipo forçado a empacotar o que há de mais importante, a informação crucial, logo nas primeiras dimensões do vetor de dados. Isso quer dizer que a gente pode pegar uma versão menorzinha desse vetor, uma boneca menor, sem perder a essência do significado. E o que é realmente impressionante são os números. Olha só para essa tabela. O vetor completo tem mais de 3.000 dimensões e atinge uma nota de qualidade de uns 68,1 num teste padrão. Agora, olha que loucura. Se a gente corta esse vetor para 768 dimensões, ou seja, um quarto do tamanho original, a nota de qualidade praticamente não muda. Fica em 67,99. Isso é uma compressão absurda, com uma perda de qualidade quase zero. Então, o resumo da ópera é esse, uma redução de 4 vezes no custo de armazenamento e de computação. Para empresas que trabalham com bilhões de documentos, isso significa milhões de dólares economizados em nuvem, sem abrir mão da qualidade da busca. É uma otimização econômica que muda o jogo. Então, com essa arquitetura que é unificada e super eficiente, o modelo se torna um verdadeiro tradutor da nossa realidade digital. Ele consegue engolir e entender uma variedade de formatos de mídia que é de verdade impressionante. Essa tabela dá um panorama geral das capacidades dele. Para texto, ele lê mais de 8.000 tokens de uma vez. Dá para analisar documentos bem longos. Com imagens, ele vai direto nos pixels. Com documentos como PDFs, ele tem um OCR nativo, ou seja, ele não só lê as palavras, mas entende o layout da página, onde está o título, a imagem. E agora vem a parte mais disruptiva. Com áudio e vídeo, ele processa os dados brutos, sem nenhum intermediário. E essa frase aqui resume perfeitamente a revolução. Ao não precisar mais transcrever o áudio para texto, o modelo preserva informações riquíssimas. Ele passa a entender o tom de voz, a emoção, se tem sarcasmo, se a pessoa está com pressa, ou seja, o como algo foi dito. Isso abre um leque de possibilidades para análise de sentimento e intenção que era simplesmente impossível antes.
Bom, na teoria, tudo isso soa incrível, né? Mas e na prática? Como ele se sai contra os outros? Vamos dar uma olhada no placar dos testes, os benchmarks, para ter uma visão honesta do desempenho dele, tanto nos pontos fortes quanto nas limitações. E começando pelo topo, no ranking do Agent Set Embedding, que é super respeitado, o Gemini Embedding 2 simplesmente chegou no primeiro lugar global. Com a pontuação Elo de 1605, ele ganhou quase 60% dos confrontos diretos contra os melhores modelos que existem hoje. É um feito e tanto. Mas a história é sempre mais complexa. Esse gráfico de barras mostra bem isso. Em dados científicos, textos bem densos, ele domina completamente, ganhando mais de 70% das vezes. Ele é ótimo para entender jargão técnico. Só que, quando a gente vai para dados financeiros, por exemplo, a taxa de vitória dele cai para uns 50%. Basicamente, vira um cara ou coroa. Então a gente chega a esta conclusão. O modelo é um generalista semântico incrível. Ele brilha na hora de entender o significado profundo de textos complexos. Só que essa força em entender o sentido das coisas acaba virando uma pequena fraqueza quando a tarefa exige uma correspondência exata de números ou palavras-chave, como em dados financeiros ou naquelas buscas super curtas e vagas que a gente faz na web. É uma característica do modelo, uma troca inerente. E entender esses detalhes nos leva para a nossa última parte, que talvez seja a mais importante de todas: como essa tecnologia toda está reinventando o futuro da busca de informação e da própria inteligência artificial. Olha só como era o mundo antigo dos sistemas de REG. Para um modelo de linguagem conseguir ler um áudio ou um PDF, era preciso todo um processo de tradução super desajeitado. Primeiro, transcrevia o áudio. Depois, passava um OCR no PDF. Depois, criava uma legenda para a imagem. Cada passo desses era um lugar onde o contexto podia se perder. E agora, acabou. Um passo. Aquela complexidade toda de 4 ou mais etapas vira uma única ação. Indexar o PDF, direto. Indexar o áudio, direto. A informação é guardada na sua forma mais pura e rica. Isso não é só mais rápido, é fundamentalmente mais preciso. E as consequências disso são gigantescas. A gente está falando de poder analisar o sentimento de um cliente só pelo tom da voz dele numa ligação, de poder pesquisar num arquivo de vídeo por um objeto ou uma ação, de finalmente conseguir extrair valor de décadas de dark data, sabe? Aqueles PDFs escaneados, as gravações de reunião que estão pegando poeira digital. E o mais importante, ao dar para a IA acesso direto à fonte da verdade, a chance dela alucinar, de inventar coisas, diminui drasticamente. E com isso a gente chega na nossa conclusão que amarra toda essa jornada de transformação. O Gemini Embedding 2 não é só mais um modelo melhor. Ele é uma peça fundamental de infraestrutura. Ele está permitindo que a IA deixe de ser só uma leitora de textos para se tornar uma observadora do ambiente digital. É a base para sistemas que conseguem entender o nosso mundo de um jeito mais completo, mais holístico e, no fim das contas, mais parecido com o nosso. E isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro. Agora que a gente está dando para a IA a habilidade de ver o layout dos nossos documentos, de ouvir o tom das nossas conversas e de assistir aos nossos vídeos, o que será que a gente vai descobrir? Que novos insights vão surgir de dados que sempre estiveram ali, mas que a gente nunca conseguiu entender de verdade em grande escala? Toda essa nossa análise de hoje foi baseada em várias fontes bem técnicas, como publicações do Google AI, artigos do archive.org e os dados dos rankings MTab e AgentSet. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo, a lista completa com os links está aqui na descrição. Eu sou o Algorit e este foi o Compilando o Futuro. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!